Olá, meus amigos, mais um dia, né? Mercadinho de café, hoje, 16 de 3 de 2016, segunda-feira e ao fundo aí, né? Vem se aproximando esse clima aí gostoso, é o clima de outono, né? Já os frios na barriga, já aproximando de safra aí, falando em maio, né? Meio de maio por aí, não podemos pensar já em safra de café, né? Mas primeiro nós temos que terminar o março, depois tem o abril e sim maio. Vai dar ao fundo aí uma fotinha do outono aí, um clima mais gostoso, né? Mais frio, um pouco menos chuva, né? Um clima mais ameno. Aqui, notícias rápidas, né? Café, no Grupo Rural, café e cacau sobe na Bolsa de Nova York. Água do café é uma coisa também, a café fecha em alta nas bolsas internacionais segunda-feira, subiu tanto o Robusta quanto o Arábica. Água no café aqui traz informações aqui sobre embarques, né? Projeção de embarque. Falando que o café indicador subiu para 2,100 aqui. É, E algo mais. Trump falando sobre a questão do FID, cortação de juros. Isso aí enfraquece um pouco o real. O pessoal investe um pouco em commodity aí também. Ajudou um pouco a questão dessa subida na commodity aí. Lembrando que nós estamos vivendo alta volatilidade, né, meus amigos? Volatilidade, aqui está o gráfico aqui, exemplo disso aí de que é volatilidade. Vou colocar aqui num dia para a gente entender, né, o que que é volatilidade. Volatilidade, né, para vocês que me acompanham há mais tempo, sabem que sobe 100, sobe um ponto, cai 1.000 pontos, sobe 500 pontos, cai 1.000 pontos, fica nessa volatilidade aí, uma brincadeira sem fim aí de investidores aí e os de fato os agentes compradores, torrefações e algo nesse sentido, fica só aí observando essa brincadeira aí de volatilidade aí que está acontecendo no mercado nesse momento, até a gente clarear um pouco, né, o rumo que vai ser aquele Estreito de Hormuz lá no Oriente Médio, né, mais especificamente no Irã ali, para poder ter noção e começar a focar 100% em safra, né, produtividade, o que que vai ser safra, clima, tudo mais. E lembrando também que esse ano é ano político, então assim, tem muita coisa para a gente poder observar, tá certo, meus amigos? Aqui eu vou colocar aqui no gráfico semanal, né? No tempo da semana, vamos ver. Me parece que está querendo formar aqui. Vamos analisar para ver aqui. Formar aqui um caixote, meus amigos. Está querendo formar um caixotinho aqui, ó. Né? Vamos ver aqui como é que tá isso aqui. Mas está querendo formar um caixote aqui, ó. Aqui entre 310, vamos multiplicar aqui, vamos duplicar aqui, né? Eu vou ser mais minucioso aqui. Vamos ver aqui, ó, esse caixote aqui. Vamos duplicar mais uma vez. E aqui, ó, nós podemos entender aqui mais ou menos, ó, que parece que está querendo formar um caixote, né? O mercado está indo na base de 300 aqui, 301 cents, né? 302 cents, voltando aqui nessa região de 300 e 270, ó. 209, 200, 301 cents, 275 cents aqui, ó. Então a gente consegue enxergar aqui um caixote entre 275 a 303 cents, ó. O caixote aqui foi em julho, né? E está repetindo agora isso aqui em maio, né? Julho de 2025, agora está repetindo em maio de 2026. Então, assim, possível caixote aí, nessa região se formando aqui, né? Pode ser que o mercado lateralize aqui. O que que é lateralização? O mercado fica andando aqui, né? Lateralização. Na espera de uma notícia aí para ver se ele vai ter força para romper essa região aqui de 303, 307 cents ou não, né? Ou romper essa outra região aqui de 300, de 275 cents também, que é forte. Então, assim, tem muita resistência aqui em cima, entre 300 e 360 e também tem muita resistência aqui embaixo, ó, entre 275 cents e 274 cents, correto? Então, o mercado está andando nesse caixote nesse momento hoje, lembrando que hoje é segunda-feira, a gente tem que analisar com calma para ver como é que vai abrir amanhã. Nas bandas de Bollinger, o que é banda de Bollinger, né? Nós podemos entender, eu vou tirar aqui, vamos tirar aqui. Nós podemos entender que o gráfico ele está, né, entrando para dentro das bandas de Bollinger, né? O que que é isso aqui, ó? Já está começando a entrar para dentro das bandas de Bollinger aqui, né? Ele já não está mais no status de sobrevendido, né? Está entrando para dentro de Bollinger. Então aqui ele pode ser que ele vai encontrar uma média móvel de 9. Então vamos ver se está aqui. Ah lá, está aqui a média móvel de 9 dias, ó. Podemos ver ela aqui, né? Ó. Então ele pode encontrar o mercado, né? Pode encontrar essa média móvel de 9 dias, né? Aqui
e encontrar uma dificuldade que é os 300, 300, 700 aqui. Se tiver notícia que consiga, né, fazer com que ele rompa essa região de 300 a 300, 700, vai tentar buscar a média móvel de 21 dias, né? 320, 300, 800, coisa que eu ainda não estou acreditando, tá? Porque para mim, eu sempre falo para vocês, se o mercado andar, vou fechar aqui, ó, vou colocar essas médias aqui e de 9 dias. Se o mercado estiver andando abaixo dessas três médias móveis aqui, né, que é a média móvel azulzinha de 9 dias, a média móvel vermelha de 21 dias e a média móvel laranja de 50 dias. Para mim, o mercado está em tendência de baixa e forte tendência de baixa, tá? E para mim não mudou ainda nada esse status aí de tendência de baixa, porque está abaixo das três médias móveis, que eu falei para vocês, de 9 dias, 21 dias, 50 dias, igual eu venho falando para vocês, não é de hoje, sobre a questão dessas médias móveis aí. Se o mercado tivesse acima, forte tendência de alta. Mas para mim, como está abaixo ainda, para mim o mercado tendência de baixa. Deu uma estagnada agora, deu uma esperada para entender, para ver notícias, né? E aí veio também, né, de contramão essa questão do Oriente Médio, né, que é a guerra que foi acarretada ali. Então o mercado está aqui esperando para ver o que vai acontecer com esse conflito no Oriente Médio. E também automaticamente olhando aqui para o nosso clima aqui no sul de Minas, ver como é que está a produtividade, ver como é que está o consumo. Subindo muitas coisas agora, tá? Isso também pode beneficiar a commodity, porque o frete está ficando caro e tudo mais. Então, assim, muita coisa engloba nesse momento. Por isso que eu falei, né, tempo atrás, que fazer parcial entre 290, 300 era interessante. Por quê? Você fazia parcial, colocava no bolso e fica observando o que pode acontecer. Então, assim, é de cada um. Mas, meus amigos, olhando aqui ainda, o cenário para mim ainda não mudou, salvo se o gráfico começar a andar acima da média móvel de 9 dias, tá? Então, o gráfico ele tem que andar acima dessa média aqui. Essa aqui é 9 dias, né? Então ele tem que estar andando aqui acima, ó. Aí já começa a gente entender, ó, o mercado pode ser que vai dar uma puxada aí. Mas ainda, enquanto no semanal ele estiver andando abaixo dessa média móvel de 9 dias aqui, para mim ainda o mercado, né, tá aqui só esperando uma notícia ou algo nesse sentido assim para poder continuar a sua guinada, meus amigos. Infelizmente, tá? Mas eu não quero isso. Estou falando isso em questão mesmo de análise gráfica. Mas tem muita coisa para ser analisada, né? Igual eu falei para vocês, nós estamos vendo o conflito no Oriente Médio. Nós não sabemos o que pode acontecer, até onde pode ir isso aí. Nós temos a questão da análise dentro do Brasil, que é o clima, né? Que é safra, produtivo de safra e estoque de passagem. Nós estamos no ápice, no ápice, no ápice de não ter café, né? Porque nesse período agora é o período que menos tem café disponível, né? As torrefações aí estão atrás de café, e indústrias de café e não estão achando café. Vendedores que têm café não estão vendendo café porque também não precisa. Tá capitalizado, está aguardando alguma coisa ali e muitos estão apostando, né? Para ver no que vai dar. Muitos estão apostando. Então, o mercado travado nesse momento, tanto que o Conilon que está sendo movimentado nesse mesmo momento aí, porque a torrefação está comprando Conilon, até porque todo mundo está saindo aí na base de R$ 900 a saca de Conilon, meu amigo. Então, compra o Conilon que está barato, né? Vamos aguardar para ver, começo de semana, hoje é segunda-feira ainda, esperamos que amanhã o mercado continue nessa alta aí, para poder alegrar quem está tendo uma onda altista aí, mas vamos aguardar e observar essa média móvel de 9 dias aqui, porque enquanto não ganhar a média móvel de 9 dias, nós não podemos falar e pensar em uma alta mais expressiva aí, correto, meus amigos? Um abraço, fique com Deus, até amanhã.